Brasil está vivendo uma sequência de choques estarrecedores causada por ações do chefe de Estado. Depois de retardar ao máximo a compra de vacinas para o combate à Covid-19, agora, quando o país já supera 248 mil mortos, Bolsonaro decide editar 4 decretos para acelerar e facilitar o armamentismo na sociedade. Num país que já registra mais de 60 mil homicídios por ano, sobretudo de jovens negros, pobres, favelados e sem antecedentes criminais, ampliar a circulação de armas significa elevar o grau de insegurança pública. E o Ministério da Justiça já tem estudos apontando que apenas 2% dos homicídios são devidamente esclarecidos e punidos no Brasil. Certamente, Bolsonaro não quer armar toda a sociedade, mas apenas aquela parcela que já está armada e dirigir-se àquela outra que tem meios econômicos para a compra de armas. Os grandes fazendeiros, por exemplo, já possuem as suas milícias particulares armadas para combater a luta pela reforma agrária. As milícias urbanas, que estão vinculadas ao tráfico internacional de armas, segundo estudos especializados, também. Claramente, o armamentismo é para fortalecer a base social do bolsonarismo. Para os movimentos sociais, os moradores de rua, a juventude favelada, este armamentismo representa mais risco, mais violência. E para a democracia, mesmo formal e limitada, representa uma clara ameaça, caso as urnas contrariem esses poderosos interesses. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. É uma alegria saudá-los e hoje para tratar de um tema bastante forte, duro, do que está acontecendo na realidade brasileira, que a cada dia que passa se transforma dando sinais de mais violência, como por atos do próprio governo federal, porque o presidente Jair Bolsonaro ele editou 4 decretos-leis para ampliar a circulação e o porte de armas no Brasil. Essa medida tem encontrado vozes muito fortes de indignação, de preocupação e de alerta sobre o que pode vir a significar isso para agravar um nível muito elevado de violência que já existe na sociedade brasileira. E para comentar esse fato, nós temos aqui a voz muito autorizada do padre Júlio Lancelotti. Ele é o coordenador da Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de São Paulo e é também vigário da paróquia de São Miguel Arcanjo da Mooca, um bairro lá de São Paulo. Muito boa noite, Padre Júlio. Muito obrigado por ter aceito o convite de Telesur. Uma honra para nós. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de estar com a Telesur e com todos os que nos acompanham. Padre Júlio, o Brasil tem um dos mais elevados índices de homicídio, supera 60 mil ao ano. Tem um elevado índice de impunidade também pelos homicídios que acontecem. E o senhor que vive muito junto, solidariamente junto ao povo de rua, numa das cidades mais violentas do Brasil, que é São Paulo, como é que o senhor pode explicar, decifrar esse decreto do presidente Bolsonaro ampliando a circulação e o posse de armas no Brasil hoje? Então, isso não é de se espantar, porque essa era uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro e que encontrou apoio em muita da opinião pública, tanto que essas propostas, quando ele era candidato, foram feitas e as pessoas votaram nele, na maioria, sabendo disso. Ele está agora, na verdade, cumprindo promessas de campanha e cumprindo com apoio de muita gente. Ele se respalda
naquele referendo popular, que não era para aumentar o porte de armas, era se devia de proibir ou não. Mas ele acaba utilizando esse referendo que não aceitou a proibição do porte de armas como uma autorização para o porte de armas. E, principalmente nesse momento da pandemia, soa muito mal num país que está com um número de mortos e de pessoas doentes assustador, com realidades terríveis, como temos acompanhado na Amazônia, em Manaus, em cidades do próprio estado de São Paulo, que estão em lockdown. O que vem do governo federal não é novos contratos e apoio para termos mais vacinas, mas justamente para aumentar a possibilidade de facilitar o porte de armas e de munições. E os próprios dados de homicídio que nós temos no Brasil, eles estão subnotificados, esses números são maiores, aumenta o número do feminicídio, aumenta muitos dados, por exemplo, de morte de mulheres trans e de homofobia, e o que se vê no momento em que o povo clama por vacina é arma, e não se mata o Covid-19 com arma, mas se protege o povo com vacina. Agora, o senhor que vive muito junto a uma realidade também violenta, né, de vítimas da violência do grande capital, que são os moradores de rua, isso o que poderia representar na vida cotidiana? Porque mais pessoas armadas serão mais pessoas que já praticam violência, que têm o costume de exercer a violência agora com porte de arma. Nós já podemos identificar quais serão os mais vulneráveis e as maiores vítimas. O senhor prevê assim também? Sem dúvida, porque nós já temos aqui uma violência estrutural. Nós temos um genocídio da juventude negra. Temos certeza de que quem vai ter o porte de arma não é o povo, não é o povo que está abaixo da linha da miséria. Quem vai ter o porte de arma é uma elite que pode ter, como o decreto do presidente autoriza, de 30 a 60 armas, com colecionadores ou atiradores. Nós sabemos que há também um tráfico de armas no Brasil, que há um comércio clandestino de armas que agora se tenta legalizar. Então, o que se prevê é um aumento do número de homicídios, um aumento do número da violência, porque vai armar as pessoas no momento em que há uma exacerbação da questão do ódio, de um racismo estrutural, de um machismo estrutural cada vez mais arraigado e uma cultura de ódio, uma cultura de violência. Ontem, um radialista muito conhecido no Brasil e que tem uma forte influência no público popular, ele propôs a volta da ditadura militar e propôs fuzilamento de pessoas e propôs que os moradores de rua desapareçam. Então, tudo isso vai fomentando vamos dizer, uma legitimação ou uma autorização de se matar aqueles que são considerados ameaça. Negros, pobres, moradores de rua, populações completamente desprotegidas. E isso bate com um momento muito grave, que é o aumento da população em situação de rua. E é interessante que esse radialista muito conhecido em São Paulo, do Brasil, ele é até pai de um governador de um dos estados do sul do Brasil, ele diz que a população tem medo do morador de rua.
e que eles precisam desaparecer para que a população fique tranquila. Muitos vão achar que uma forma deles desaparecerem é exterminá-los. E ele propõe como modelo Singapura, que nós sabemos que é uma forma de governo extremamente autoritária, extremamente marcada pela censura, pela violência, pelo extermínio. Então, nós estamos vivendo um momento gravíssimo na sociedade brasileira, em que nós vemos uma sociedade que, por um lado, é muito pluralista e, por outro lado, muito intolerante. E que armar os intolerantes é vitimizar os pobres. Agora, nós somos uma sociedade que não superamos ainda a tragédia da cultura do escravagismo. A violência daquele momento, mais de quase 4 séculos, ainda está presente nas elites brasileiras. E mais que isso, armar agora generalizadamente, quando nós sabemos da existência das chamadas milícias, que são um poder subterrâneo, sem controle, não significa preparar para algo muito sinistro, Padre Júlio? Eu acredito que sim, que nós ainda não conseguimos prever os efeitos de tudo isso. Eu espero que, de alguma forma, isso possa ser barrado no parlamento, nos tribunais superiores de justiça, mas nós já vivemos isso que você diz. Essa realidade ela não é tão própria de São Paulo, que aqui tem uma outra faceta, mas essa faceta das milícias, essa faceta que a gente volta para os jagunços, volta para o capitão do mato, volta aos esquadrões da morte. E, nesse momento, todas essas maneiras sinistras de controle social estão voltando de uma maneira muito acentuada. E estão aflorando, nesse momento, no Brasil, grupos e ícones aí políticos, como esse deputado federal que foi preso, que são extremamente truculentos. Você vê esse deputado federal que foi preso e o Supremo Tribunal Federal manteve por 11-0 a prisão dele, e não se sabe o que a Câmara Federal vai fazer, mas já se percebe que a própria Câmara Federal está constrangida com a atuação dele. Hoje, na própria cela, na Polícia Federal, foram encontrados 2 celulares e ele mantém uma truculência extremamente exacerbada, e a gente vai percebendo que esses grupos, essas milícias ou esses modelos de milicianos, eles estão cada vez mais fortes e cada vez mais autorizados e legitimados a tomar atitudes truculentas. A gente até admira que o Supremo Tribunal Federal, que já deu muitos exemplos estranhos na democracia brasileira, nesse momento, diante de uma violência e de uma truculência tão forte, todos, 11, votaram pela permanência da prisão desse deputado, que, mesmo estando na carceragem da Polícia Federal, continua truculento, violento e continua fazendo ameaças. Esse tipo de jeito de agir, essa maneira de ser, ela vai sendo cada vez mais popularizada e vai se tornando, de certa forma, muito valorizada como o tipo valentão, machão, o tipo que não se dobra a nada nem a ninguém. Muito bem. Padre Júlio Lancelotti, nós vamos fazer aqui uma pequena pausa nessa conversação que está tratando sobre o efeito dessa decisão do governo Bolsonaro de ampliar a circulação de armas, de liberalizar os riscos que isso significa.
E voltamos, já já, também comentando sobre um telefonema muito especial que o senhor recebeu não faz muito tempo, de Roma, encorajando-o a tirar as pedras do caminho. Já já nós voltamos aqui com Latitude Brasil, entrevistando o padre Júlio Lancelotti. Até já. Olá, amigos e amigas. Latitude Brasil está entrevistando o padre Júlio Lancelotti. Ele é coordenador da Pastoral do Povo de Rua, da Arquidiocese de São Paulo, a mega cidade do Brasil, a maior cidade do Brasil, das maiores cidades do mundo, com nível de violência muito grande. Ele é também vigário da paróquia de São Miguel Arcanjo, do bairro da Moca, São Paulo. Padre Júlio, o senhor protagonizou uma cena de um simbolismo muito marcante, porque a Prefeitura de São Paulo, cedendo a essa linha de hostilidade sistêmica contra a população de rua, mandou colocar pedras pontiagudas debaixo dos viadutos para que as populações de rua não possam ali se abrigar da chuva, do vento, do sol, algo assim inusitado, porque aquele espaço é vazio. E o senhor, com uma marreta nas mãos, chegou a quebrar alguma dessas pedras, lembrando aquela poesia, preciso tirar as pedras do caminho. Como é que o senhor concebeu essa ideia, esse protesto, e essa indignação que o senhor concentrou naquelas marretadas? Pois é, não foi uma coisa pensada, aconteceu na hora, porque eu fui visitar o local para constatar, e até foi na terça-feira numa terça-feira que eu constatei, e aquilo me causou um profundo impacto, mesmo porque um dos viadutos tem o nome de Dom Luciano Mendes de Almeida, que é um símbolo do humanismo e do amor aos pobres, aos descartados. E aquilo foi causando um impacto. No dia seguinte, eu voltei para ver o que estava acontecendo, porque estava tendo uma ressonância muito forte junto da prefeitura, e estavam ali alguns operários que tinham recebido a autorização de tirar. Eu pedi para eles a marreta emprestada, falei, vou ajudá-los, vou fazer um ato simbólico, e comecei também a derrubar aquelas pedras. Agora, o que é importante nisso? Não quer dizer que nós queiramos que as pessoas morem embaixo do viaduto. Não é para isso. Nós não queremos que as pessoas morem embaixo do viaduto. Mas o que nós queríamos simbolizar com aquilo é a rejeição a uma arquitetura hostil e a dificuldade, o obstáculo que o governo propõe, a sociedade propõe, a que pessoas que estejam em situação de rua tenham acesso à moradia, tenham acesso a uma vivenda, a um local para morar. Porque pode parecer, eles querem que vá morar embaixo do viaduto. Não, nós não queremos. Nós queremos que se tirem as pedras do caminho, que é a pedra da indiferença, a pedra de ausência de respostas humanizadoras, de respostas de autonomia e não de tutela, porque o Estado olha para a população em situação de rua para tutelar e para, muitas vezes, manter a situação que já existe.
não é uma transformação, não se tira o obstáculo da vida dessas pessoas. Essas pessoas são como que condenadas à miséria. O próprio Papa Francisco, na exortação apostólica Evangelho Gaudium, ele diz claramente esse grupo humano é o grupo do descarte, são as pessoas descartadas. E a lógica do neoliberalismo é o descarte. Eles fazem parte dessa lógica. Não existe descarte que se resolva sem ir à causa. E a causa, a origem desse descarte é o sistema neoliberal. Esse neoliberalismo que hoje, globalizado, que exclui, que descarta, que destrói a vida. Então, a população que está na rua em São Paulo hoje é de mais de 30 mil pessoas. Pode parecer pouco, mas é mais do que muitos municípios do Brasil. E mais do que muitas cidades latino-americanas. Quantas cidades nossas, pelo nosso continente, têm mais de 30 mil habitantes? Então, é assustador pensar que mais de 30 mil pessoas, aumentando o número de mulheres com crianças, aumentando o número de idosos e o número de jovens, que, inclusive agora com o fim do auxílio emergencial, perdem o quarto, o local que tinham conseguido como abrigo e vão para dormir nas calçadas ou nos abrigos que o Estado oferece, mas que são massivos, não levam em conta as necessidades, as peculiaridades de cada pessoa. Então, é um momento extremamente dramático e um momento que exige de nós lucidez, discernimento e coragem. E é estarrecedor saber que São Paulo tem a segunda maior frota de helicópteros privados do mundo, né? E populações que não têm onde morar. Agora, o senhor recebeu um telefonema muito encorajador do Papa Francisco, né? Dizendo: não desanime. Como é que o senhor encarou esse telefonema? Como o senhor o recebeu e de que maneira o senhor se comporta a partir dessa chamada telefônica tão encorajadora? Olha, foi uma surpresa, embora eu desejasse muito. Eu, algumas vezes, escrevo cartas ao Papa Francisco, mando fotografias e muitas informações sobre a população de rua. Mas eu sei que algumas delas não chegam a ele, porque o Papa recebe uma quantidade de correspondência e de todos os lugares do mundo e de várias línguas. Então, há toda uma assessoria por línguas para encaminhar. Eu tenho recebido sempre resposta, mas são sempre respostas protocolares e algumas são respostas que a gente percebe que ele toma o cuidado de pedir que deem uma resposta de uma determinada maneira. E eu fui fazendo vários caminhos para que as coisas chegassem lá. Há algum tempo atrás, ele me mandou o solidéu dele e mandou como um gesto de carinho para a população de rua. Então, nós temos aqui em São Paulo o solidéu do Papa, que ele tirou e disse: leve para o Padre Júlio para a pastoral de rua. Ele disse: é o meu gesto de carinho aos moradores de rua. E agora, quando ele telefonou, eu fiquei muito surpreso quando eu atendi o telefone, porque vem sem identificador de chamador, e eu achei que era um jornalista internacional, e atendi até que ele se identificou que era o Papa Francisco, e ele me disse: eu recebi tua carta, as fotografias, sei das dificuldades pelas quais você passa, e me fez uma pergunta muito interessante, que é muito própria de um jesuíta. Ele me disse: como é o teu dia? E aí eu expliquei para ele como era a rotina do dia e disse a ele de que o mais importante para nós era conviver com os moradores de rua, estar no convívio. Aí ele disse: é isso mesmo, é isso que você tem que fazer.
esteja com os pobres, como Jesus. Muito E bem. disse, transmita o meu carinho, a minha oração a eles e peça também que eles rezem por mim. Padre Júlio Lancelotti, muito obrigado pela sua entrevista aqui à Telesur, a lembrança muito saudosa de Dom Luciano Menes de Almeida, que entrevistei inúmeras vezes, que faz muita falta no Brasil de hoje, é uma mente tão lúcida como aquela, e nós estaremos sempre de portas abertas à sua luta, às suas marteladas para tirar as pedras do caminho e promover a vida em igualdade, a vida em justiça, evidentemente, numa cidade que prima por uma insensibilidade. Mas que bom que o senhor existe e recebe os telefonemas encorajadores, se bem que a coragem está aí no senhor mesmo, como o senhor deixou muito claro. Muito obrigado pela sua presença em Telesur. Obrigado, um abraço a todos. Até breve. Tchau. Obrigado. A vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela atenção. Até o próximo Latitude Brasil. Tchau.